Quarteto Fantástico é líder de bilheteria, mas por quanto tempo? E a que custo? Prepare-se porque hoje eu vou expor aqui mais um episódio daquilo que a indústria do entretenimento adora empacotar como vitória, já que quando você começa a olhar os detalhes, percebe que o buraco é bem mais embaixo. Sim, o novo filme do Quarteto Fantástico, com o subtítulo nada pretensioso de Primeiros Passos, estreou no topo das bilheterias brasileiras. E não foi só aqui. Globalmente, ele até teve uma performance que muitos chamariam de sólida, mas calma, não caia nessa narrativa tão rápido. De acordo com a Comscore, o filme Quarteto Fantástico arrecadou cerca de 22,7 milhões de reais no Brasil, deixando para trás ninguém menos do que o filme do Superman, que é da rival DC, que liderava as bilheterias há cerca de 2 semanas. Realmente um feito bastante impressionante, em tom de reviravolta, só que não. Isso foi o que a Disney queria que você acreditasse, sendo que nos Estados Unidos o longa arrecadou cerca de 118 milhões de dólares e no acumulado global, cerca de 218 milhões de dólares. Parece bom, não é? Mas vamos comparar com a realidade. Lembra daquele filme chamado Um Filme Minecraft? Isso mesmo, Minecraft. Ele fez cerca de 162 milhões de dólares só no primeiro fim de semana, e o novo Lilo e Stitch chegou a cerca de 146 milhões de dólares. Até o filme do Superman, que foi desdenhado por alguns críticos, arrecadou mais, arrecadou cerca de 125 milhões de dólares. Então, não, o Quarteto Fantástico não está liderando nada de forma incontestável. Está sim tentando correr atrás do prejuízo e do passado de glórias do universo cinematográfico da Marvel. E é aqui que a fachada começa a rachar. Porque enquanto a Marvel Studios distribuía confete nos bastidores, a China, o mercado que por muito tempo foi essencial por sucesso de blockbusters, simplesmente disse, passo. O filme rendeu míseros 4,5 milhões por lá, o pior desempenho da Marvel na China na década inteira. Mas claro, essa parte você não vai ver estampado nos trailers. Ah, mas no Rotten Tomatoes ele estreou com cerca de 85% de aprovação. Sim, é verdade. Mas lembre-se, estamos falando de uma indústria onde elogios são muitas vezes impulsionados por acordos promocionais, hot screens e até uma avalanche de críticas positivas, entre aspas, que nem sempre refletem a recepção real do público. E mesmo assim, já viu o Rotten Tomatoes depois do segundo fim de semana? Porque aí vem o plot twist que eles preferem esconder. Houve uma queda de 66% na bilheteria no segundo fim de semana desse filme Quarteto Fantástico. Repetindo, 66%. O filme passou de 118 milhões para apenas 40 milhões. E isso é basicamente um sinal em neon piscando. O público que foi assistir na estreia não voltou e o pior, não recomendou. Atualmente o longa acumula cerca de 368,7 milhões de dólares mundialmente, um número que pode até parecer alto à primeira vista, mas que para um estúdio acostumado a cifras bilionárias com filmes de heróis, é um lembrete doloroso de que o velho modelo está falhando, e rápido. Aí, como sempre, surge a tentativa de reposicionar o fracasso como um sucesso artístico. E dando uma olhada aqui nos sites brasileiros, o Jornal do Brasil publicou uma crítica dizendo que o filme é simplesmente fantástico, com um visual retrofuturista dos anos 60, cheio de charme e estilo, e até comparou os seus primeiros 20 minutos com experiência deslumbrante, entre aspas. Mas sabe o que era também deslumbrante nos 20 primeiros minutos? Esquadrão Suicida. E a gente viu no que deu. O site Metrópolis entrou na onda também e foi mais longe. Disse que a Torre Baxter, onde o quarteto mora, foi inspirada em ninguém menos do que Oscar Niemeyer. Sim, agora até a arquitetura fictícia do filme virou arte brasileira para tentar dar um ar de sofisticação a um roteiro que, convenhamos, é mais um filme de origem disfarçado. E aí vem ele, o herói das polêmicas bem pesadas, Hideo Kojima. Lembra de Hideo Kojima? Lá de Metal Gear Solid? O criador de Death Stranding postou um texto extenso lá no X, que é o ex-Twitter, elogiando tudo, a estética, a paleta de cores, os figurinos, os carros, os refrigerantes, os disquetes, até os cereais. Kojima achou o filme nostálgico como uma feiticeira e emocional como Os Incríveis. Mas vamos ser sinceros, quando o diretor de jogos começa a falar mais sobre a estética dos alimentos do que sobre o enredo do filme, isso também é um alerta. Ele diz que o filme não perde tempo explicando como os personagens viraram super-humanos e que isso evita a exposição desnecessária. Na prática, isso significa, não quiseram se dar o trabalho de contar uma história direito, e a justificativa é o primeiro passo. Ok, mas será que o público vai querer dar o segundo passo? E sim, o filme foi dirigido pela mesma pessoa responsável por WandaVision, o que explica muita coisa. O ritmo, o tom, a aposta na estética em vez da substância, um estilo que funciona muito bem para uma série de streaming episódica, mas que no cinema precisa de bem mais do que nostalgia e filtros coloridos. No fim das contas, o que estamos vendo é um projeto fabricado para parecer relevante. Ele não revoluciona nada, não emociona de verdade e depende quase exclusivamente do saudosismo de quem cresceu lendo quadrinhos ou assistindo os desenhos dos anos 90. Mas a verdade precisa ser dita. A Marvel está apostando tudo em um tabuleiro
enredo que não funciona mais como antes. O público mudou, e talvez o Quarteto Fantástico seja só mais uma peça descartável nessa saga interminável do multiverso, onde o que menos importa é a coerência narrativa e o que mais se recicla são promessas e algo grandioso que está por vir. Enquanto isso, a indústria continua empurrando o CGI com cheiro de mofo como se fosse arte. E você, vai comprar o seu ingresso para ver o Quarteto Fantástico ou já começou a ver que o espetáculo está desmoronando? E nesse meio, você gosta do Destino? Eu fiz um vídeo falando sobre 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre ele. Ficou curioso? Então clica nesse vídeo que está aparecendo em sua tela, beleza, Geek? Valeu!